Boa tarde a todos. Hoje eu venho falar sobre uma vida marcada pela colangite biliar primária. Hoje eu não estou aqui apenas para contar a minha história. Eu estou aqui para representar milhares de mulheres brasileiras que convivem com doenças raras. Muitas delas invisíveis aos olhos da sociedade, mas que transformam completamente a vida de quem as enfrenta. Meu nome é Eleusa Silva, tenho 58 anos e convivo há mais de 2 décadas com a colangite biliar primária, uma doença rara, autoimune e progressiva que mudou completamente a minha trajetória. Mas antes de falar da doença, eu gostaria de falar da mulher que eu era. Quando tudo começou, eu tinha cerca de 35 anos, trabalhava como empregada doméstica em casa de família, era uma mulher simples, trabalhadora, cheia de disposição e de sonhos. Minha rotina começava cedo e terminava tarde. Eu cuidava da casa onde trabalhava, cuidava da minha própria casa e dos meus 3 filhos. Era uma vida corrida, mas era uma vida feliz. Eu tinha saúde, tinha energia e acreditava que o futuro estava nas minhas mãos. Eu sonhava em conquistar minha independência, eu sonhava em morar em uma chácara, perto da natureza, vivendo uma vida tranquila, ao lado da minha família. Era um sonho simples, mas que dava um sentido à minha caminhada. Mas um dia, tudo começou a mudar. Os primeiros sinais apareceram de forma silenciosa. Primeiro veio uma coceira intensa, uma coceira tão forte que parecia não ter fim. Depois veio o cansaço, um cansaço diferente, que não melhorava com o descanso. Vieram também a fraqueza, o amarelamento da pele, a urina escura, as alterações que eu não conseguia compreender. Aos poucos, o meu corpo começou a me dizer que algo estava errado. Naquele momento, eu não imaginava que estivesse diante de uma doença grave. Achei que fosse um problema de pele, uma alergia ou alguma coisa passageira. Nunca imaginei que o meu fígado estivesse adoecendo silenciosamente. Começou, então, uma das fases mais difíceis da minha vida, a busca por respostas. Passei por médicos, exames, internações e diagnósticos equivocados, cheguei a ter convulsões, algumas vezes fui atendida e liberada para casa sem que ninguém soubesse explicar o que estava acontecendo. Houve suspeita de problemas na vesícula, depois desenvolvi uma pancreatite e meu estado só piorava e as respostas não chegavam. O mais difícil não era apenas estar doente, era não saber o que eu tinha. A incerteza é uma das piores dores que um paciente pode enfrentar. Eu tinha 3 filhos pequenos, enquanto os médicos buscavam respostas, eu me perguntava se estaria viva para vê-los crescer. O medo era constante, o medo de morrer sem diagnóstico, o medo de deixar meus filhos, o medo de não conseguir tratamento. Depois de quase 2 anos de consultas, exames, internações, veio o diagnóstico. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Na época, a doença ainda era chamada de cirrose biliar primária. Hoje ela é conhecida como a colangite biliar primária. Quando ouvi aquelas palavras pela primeira vez, senti o meu chão desaparecer sobre meus pés. A médica me explicou que eu tinha uma doença grave, progressiva, e que ela já estava em estágio muito avançado. Ela me disse algo que jamais esqueci. Disse que a única possibilidade de sobrevivência seria um transplante de fígado. Mas havia uma dúvida. Eu conseguiria sobreviver tempo suficiente para chegar ao transplante? Desculpa, a gente está um pouco emocionada. Imaginem ouvir isso aos 35 anos, sendo mãe de 3 filhos, foi devastador. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Minha família também recebeu aquela notícia com enorme sofrimento. Todos passaram a viver a mesma angústia que eu vivia. Não sabíamos quanto tempo teríamos juntos. Mesmo depois do diagnóstico, outra batalha começou, a luta pelo tratamento. O medicamento que eu precisava era extremamente difícil de conseguir. Muitas vezes não estava disponível na rede pública. Em diversas ocasiões, eu precisei recorrer ao Ministério Público para garantir o acesso a um tratamento essencial para a minha sobrevivência. Enquanto isso, a doença avançava. A coceira se tornava insuportável, a fraqueza tomava conta do meu corpo. Chegou um momento que eu já não conseguia realizar tarefas simples do dia a dia. Eu passava grande parte do meu tempo deitada, porque meu corpo simplesmente não respondia mais. Perdia minha capacidade de trabalhar, perdia minha independência, passei a depender de outras pessoas para atividades básicas. Com o avanço da doença, surgiram complicações graves. Desenvolvi ascite,
acumulando líquido no abdômen e precisando realizar procedimentos frequentes para aliviar o desconforto. Sofri hemorragias, dores intensas e limitações cada vez maiores. Comer se tornou difícil, caminhar se tornou difícil, viver se tornou difícil. Muitas pessoas olham para um paciente e enxergam apenas a aparência física, mas não conseguem enxergar a dor invisível, não conseguem enxergar o medo, a insegurança, a exaustão, a luta diária para conseguir existindo. Quando finalmente fui incluída na fila de transplante, começou outra jornada, uma espera que durou aproximadamente 1 ano e 9 meses. Naquela época, Brasília ainda não realizava o transplante. Meu tratamento acontecia em Fortaleza. Viajava constantemente para consultas e avaliações. Muitas vezes fiquei em casas de apoio, longe da minha família, longe da minha casa e longe da minha rotina. Quando meu estado piorou, precisei me mudar temporariamente para Fortaleza, para aguardar um órgão compatível. Aluguei um pequeno cômodo e passei a viver apenas esperando uma ligação que poderia salvar a minha vida. E então a ligação chegou. Depois de quase 2 anos esperando, havia um fígado disponível para mim. Foi uma mistura de alegria e medo. Alegria porque a esperança finalmente estava ali e medo porque eu não sabia se sobreviveria à cirurgia. Não sabia se acordaria novamente, não sabia como seria a minha vida dali para frente. Mas Deus me deu uma nova oportunidade. O transplante foi um sucesso. Depois de meses de recuperação, eu consegui voltar para minha casa, voltei a cuidar de mim, voltei a sonhar, voltei a acreditar que teria um futuro. Eu pensei que aquela batalha tinha terminado, mas a vida ainda tinha outro desafio reservado para mim. Apenas alguns anos depois, descobri que a doença havia retornado. Receber essa notícia foi devastador. Foi como reviver todo o sofrimento. A primeira coisa que pensei foi: eu não vou conseguir passar por tudo isso de novo. Dessa vez, meus filhos já estavam maiores e houve momentos em que pensei em desistir. Eu estava cansada, muito cansada. Cansada de doenças, cansada das internações, das incertezas, mas encontrei forças na minha fé. Foi a fé em Deus que me sustentou. Foi ela que me fez levantar quando eu não tinha mais forças. Foi ela que me lembrou que ainda existia um propósito para a minha vida. E assim enfrentei um segundo transplante. Mais uma vez escolhi lutar e escolhi viver. Hoje, olhando para trás, percebo que a doença me ensinou muito. Ela me ensinou que a vida é preciosa, que a família é um dos maiores presentes que podemos receber e que a esperança precisa ser cultivada mesmo nos dias mais escuros e que nunca devemos desistir de lutar pela vida. Minha família esteve ao meu lado em cada etapa dessa caminhada. Meus filhos, meus familiares, meus amigos, foram eles que me ajudaram a continuar quando eu achava que não conseguia mais. E hoje eu quero deixar uma mensagem, primeiro, aos profissionais de saúde. Por favor, escutem seus pacientes. O diagnóstico precoce pode salvar vidas. Muitas doenças raras começam com sintomas aparentes simples, mas cada mês de atraso pode representar a diferença entre viver ou morrer. Também quero falar aos gestores públicos e parlamentares: nenhum paciente deveria precisar lutar contra a doença e contra o sistema ao mesmo tempo. Nenhuma família deveria depender de ações judiciais para conseguir medicamento que podem salvar vidas. Precisamos fortalecer as políticas públicas para doenças raras. Precisamos garantir diagnóstico, tratamento e acesso contínuo aos medicamentos. E para toda mulher que acaba de receber um diagnóstico de colangite biliar primária, eu quero dizer uma coisa: não perca a esperança. Eu sei que o medo existe, eu sei que a caminhada é difícil, mas também sei que somos muito fortes, muito mais fortes do que imaginamos. Busque informações, busque apoio, confie na sua equipe médica, permita que a sua família caminhe ao seu lado e nunca desista de lutar pelos seus direitos e pela sua vida. Hoje, estar aqui significa transformar a minha dor em esperança. Eu não represento apenas a Eleusa, eu represento milhares de brasileiros que convivem com doenças raras. Pessoas que ainda aguardam um diagnóstico, pessoas que aguardam um medicamento, que lutam diariamente para continuar vivendo, porque por trás de cada doença rara existe uma pessoa, uma família e uma história. E toda a história merece ser ouvida, respeitada e protegida. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.